gente, na aula passada a gente conversou com vocês sobre o comecinho da respiração, diferença entre respiração anaeróbica e aeróbica, processos de fermentação. E na aula de agora a gente conversa com vocês sobre respiração aeróbica, né? Eu lembro que a respiração aeróbica acontece numa organela chamada de mitocôndria. E, gente, como na aula de organelas eu não conversei sobre mitocôndrias, eu converso agora sobre a mitocôndria. Mitocôndria, né, moçada, tem um formato bem peculiar. Ela tem um formato normalmente ovalado e ela apresenta duas membranas. Existe uma membrana mitocondrial externa, uma membrana mitocondrial interna e entre elas um espaço chamado de espaço intermembrana. Para quem reclama que biologia não é lógico, né? Então espaço entre as membranas se chama espaço entre as membranas. Sendo que na soma dos três, membrana externa, espaço intermembrana e membrana interna, a gente fala em envelope da mitocôndria. Quando você diz que uma organela é envelopada, a organela ela tem duas membranas. Ô Landinho, como assim? Ela tem uma bicamada lipídica? Não. Todas as membranas são uma bicamada lipídica. Quando falo que você tem duas membranas, são duas bicamadas lipídicas. Então essa membrana aqui tem uma bicamada lipídica, essa membrana aqui tem outra bicamada lipídica. Membrana mitocondrial interna, ela apresenta uma série de dobras chamadas de cristas mitocondriais. Opa, quer dizer, então aqui no desenhozinho, eis aqui uma crista mitocondrial. E associado às cristas mitocondriais, nós vamos ter pequeninas partículas esféricas. Essas partículas esféricas, na verdade, elas estão em toda a membrana interna, destaque lá para as cristas mitocondriais, e essas partículazinhas, essas bolinhas que eu estou desenhando, elas recebem o nome de oxissomos, ou ainda ATP sintases. Olha o nome, ASE, enzima, síntese de ATP. Gente, elas são as enzimas que fabricam ATP. Um outro nome alternativo para elas é FO, F1, ATPases. Eita, aqui o nome um pouco mais escrotinho, mas de qualquer maneira, elas são as enzimas que vão produzir ATP na mitocôndria. Essa região de dentro da mitocôndria, ela é conhecida com o nome de matriz mitocondrial, forçando a barra, é o citoplasma da mitocôndria. E a matriz mitocondrial, gente, ela apresenta água, sais minerais, enzimas, DNA próprio. Opa! Uma vez que a mitocôndria tem DNA por conta própria, ela apresenta a capacidade de se autoduplicar. Capacidade de autoduplicação das mitocôndrias chama de condriocinese. É o nome que você vai dar para a duplicação da mitocôndria. Gente, esse DNA, ele é circular e ele é nu, sem estonas. Nós temos RNA e nós temos ribossomos 70S. Ora, uma vez que você tem ribossomos por conta própria, nós vamos ter a habilidade de síntese proteica em relação à mitocôndria. Quando a gente fala na origem evolutiva das mitocôndrias, a gente lembra lá da hipótese da simbiose. A hipótese da simbiose vai ser estudada com mais carinho nas aulas de origem da vida, mas de modo super resumido, ela diz pra gente que mitocôndrias e também cloroplastos vieram de bactérias. Bactérias que entraram na célula e nunca mais saíram. Elas estabeleceram uma relação chamada de mutualismo. Para quem não lembra de ecologia, mutualismo é aquela relação do toma lá da cá, eu te ajudo que tu me ajuda, que é benéfico para ambos os associados e ela é obrigatória. Antigamente o mutualismo se chamava simbiose, daí por isso o nome hipótese da simbiose. Alguém deve estar pensando, Landim, de onde é que tiraram a ideia absurda de que um dia a mitocôndria ela foi uma bactéria? Na verdade, moçada, a semelhança filha da mãe entre mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, a diferença em relação às células eucarióticas. Por exemplo, em nós eucariontes, nós temos que o DNA
ele apresenta cadeia aberta e ele está associado com proteínas chamadas de estonas. Enquanto que em mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, o DNA é circular e é nu. Dizer que o DNA é nu é dizer que ele não está associado a estonas. Ô moçada, pensa comigo. Se o diabo da mitocôndria tivesse vindo de mim mesmo, faria sentido a mitocôndria ter o DNA igual ao meu. Ora, o meu DNA é aberto. O DNA da mitocôndria é circular. Não é igual ao meu, é igual ao da bactéria. Deve ser porque veio da bactéria, né? Meu DNA está associado a estonas. O DNA da mitocôndria não está, que nem a bactéria. Deve ser porque ela veio da bactéria. Você tem que na gente, os ribossomos se chamam de ribossomos 80S. Enquanto que em mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, os ribossomos se chamam 70S. Para quem não lembra lá, a besteira S é uma medida que coloca a densidade do ribossomo. Fato é, se a minha mitocôndria tivesse vindo de mim mesmo, faria sentido o ribossomo dela ser igual ao meu. Mas o meu ribossomo é 80 e o ribossomo dela é 70. É igual ao da bactéria. Se ela tivesse vindo de mim, era para o ribossomo dela ser igual ao meu. Se é igual ao da bactéria, deve ser, porque ela veio da bactéria. Então, evolutivamente, a mitocôndria veio da bactéria. Mas hoje em dia, a história é outra, né? As mitocôndrias se autoduplicam e uma mitocôndria vem de outra mitocôndria. Sendo que lembrem-se, por favor, que as mitocôndrias sempre são de origem materna, nunca de origem paterna. Ô Landim, por que mesmo que as mitocôndrias sempre vêm da mãe e nunca do pai? Você tem mitocôndria no espermatozoide, você tem mitocôndria no óvulo. O que acontece é que as mitocôndrias do espermatozoide, estou abreviando aqui, espermatozoide, degeneram após a fecundação. Ou seja, toma cuidado com essa besteira, tá? Landim, espermatozoide não tem mitocôndria? Caramba, claro que ele tem. Para ele conseguir energia para poder nadar até o óvulo, ele tem mitocôndria pra caramba. Era uma vez lá, espermatozoide, o óvulo, as mitocôndrias do espermatozoide, as mitocôndrias do óvulo. Ô Landim, quando o espermatozoide entra no óvulo, as mitocôndrias não entram? Entram. Espermatozoide entra inteiro dentro lá do óvulo. Ele entra todo no óvulo. Entretanto, uma vez que o espermatozoide entra no óvulo, as mitocôndrias dele degeneram. As mitocôndrias do espermatozoide degeneram após a fecundação. Então ele tem mitocôndria, ele entra com a mitocôndria, mas as mitocôndrias degeneram. E o resultado, ficam somente as mitocôndrias do óvulo. Então ficam somente as mitocôndrias maternas, as mitocôndrias do óvulo. Por isso que suas mitocôndrias sempre vêm da sua mãe, nunca do seu pai. Ô gente, há alguns anos atrás a galera descobriu que em algumas pessoas existem algumas poucas mitocôndrias de origem paterna. Mas pelo amor de Deus, isso é exceção da exceção da exceção, da porra da exceção. Então cuidado isso aí, a não ser que o cara mencione numa questão, você vai ignorar, porque a regra é, mitocôndria sempre vem da mãe, nunca vem do pai. A mitocôndria do pai degenera após a fecundação. Só ficam as mitocôndrias da mãe do óvulo. Entretanto, a gente sabe hoje que algumas pessoas têm algumas poucas mitocôndrias de origem paterna, mas volto a dizer, isso é a exceção. Estava comentando que o nome da duplicação das mitocôndrias é condriocinese, é porque o termo condrio se refere a mitocôndrias. Inclusive, uma observaçãozinha aqui, que o termo condrioma é o termo que descreve o conjunto de mitocôndrias numa determinada célula. É o motor da célula, né? Afinal de contas, são as mitocôndrias que vão produzir energia. A gente lembra, moçada, para vocês, que a respiração apresenta 3 etapas. Respiração aeróbica apresenta 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons. E, gente, onde é que acontece cada uma dessas etapas? Depende. Depende do que, Landim? Depende de quem você é. Você é procarionte ou você é
eucarionte? Porque, gente, células eucarióticas, elas têm mitocôndrias, mas células bacterianas não têm mitocôndrias, mesmo porque qual é a única organela que as bactérias têm? Qual a única organela que a célula procariótica tem? Ribossomo, né? É só o ribossomo. Então, a célula procariótica não tem mitocôndrias, só tem ribossomo. Né? Célula eucariótica tem. Landim, se a célula procariótica, se a célula bacteriana não tem mitocôndria, quer dizer que ela não faz respiração celular? Faz, nem todas, né? Tem aquelas bactérias anaeróbicas restritas que não fazem respiração aeróbica. Mas tem alguns que fazem, apenas eu vou ter que dar uma adaptada. A glicólise acontece no hialoplasma, que é o citoplasma sem organelas. Bactérias também têm isso. Então, nelas, a glicólise também acontece no hialoplasma. Ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Entretanto, como bactérias não têm mitocôndrias, elas não têm matriz mitocondrial, nelas o ciclo de Krebs é no próprio hialoplasma. Cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais, mas bactérias não têm mitocôndrias, então elas não têm cristas mitocondriais. Cadeia respiratória acontece na membrana celular, particularmente em dobras de membrana, chamadas de mesossomos, que foram descritas em aulas anteriores. Né? Até comentei que alguns autores acreditam que o mesossomo não existe. Não, o mesossomo seria uma dobra de membrana. Alguns autores acreditam que o mesossomo é uma espécie de ilusão de ótica, né? Que na verdade a membrana não é dobrada. Mas aí, cara, se você acredita nesses caras que dizem que não existe mesossomo, não muda em nada na minha vida. Apenas a cadeia respiratória nas bactérias, ao invés de ser no mesossomo, é na própria membrana. Aliás, o mesossomo é a membrana, né? O mesossomo seria uma região da membrana onde ela é dobrada. Se é verdade que a membrana não dobra, que não existe o mesossomo, a membrana continua sendo a responsável por fazer a cadeia respiratória. Quanto a isso, não vai ter diferença. Então, nas células eucarióticas, a respiração celular, só a glicólise não é na mitocôndria, é no hialoplasma. As outras duas etapas na mitocôndria, e vamos conversar sobre como é a respiração aeróbica.